Fala aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá, mais uma aulinha. Continuando nossa saga aí de ver exercícios de modos textuais, vamos lá para a parte 7 agora. Olhando aí, é claro, o que a gente está fazendo nos outros exercícios, que é olhar os fragmentos de textos que a gente tem aí, ver os modos textuais predominantes. E aí, sem esquecer do quê? Sem esquecer de que ver predominância, falei isso em todas as aulas anteriores, todos os vídeos e exercícios, é ver qual é o propósito do fragmento, do trecho que está aí, qual é a intenção, do fragmento. Se é contar a história, se é te mostrar alguma parada, Então, na prática, às vezes o cara bota lá uma listinha de coisas, descreve coisas, ou define, faz definições, te mostra o que é, ou como é, ou quando é, ou quem foi, sei lá o que, te descreve, mas ele quer usar aquilo ali depois para contar uma história. Então, o modo textual predominante vai ser o narrativo, não vai ser o descritivo. Às vezes ele te mostra uma história, mas ele não quer, te mostra uma sucessão de fatos, de acontecimentos, com personagens lá, mas ele não quer focar na história, ele quer dar uma opinião sobre aquela história. Então, o modo predominante vai ser o dissertativo. E o dissertativo é o modo em que lá o autor dá uma opinião explicando a opinião. Tá certo que a explicação aqui é difícil às vezes aparecer, porque o texto às vezes é muito pequeno. Então, a explicação, como leva mais tempo, às vezes não aparece no todo. Então, é isso que a gente tem que lembrar, tá? Falei isso em todos os vídeos, estou falando de novo. Vamos lá então para 61. 61 diz o seguinte: é importante que se tenha uma ótima caracterização utilizada dos personagens, acima de tudo. Bom, utilizada dos personagens, utilizada pelos personagens, acima de tudo. Quando ele diz aqui que é importante que se tenha uma ótima caracterização, isso aqui é a opinião dele sobre a caracterização, e isso aqui é a opinião dele sobre, dizer que é importante, isso aqui é um argumento opinativo. É princípio de argumento, e princípio de argumento que o cara vai dar a opinião dele. Então, aqui nessa hora, se ele vem com argumento opinativo, qual é o modo textual predominante aqui? É o dissertativo. Por que não é narrativo? Porque ele não conta a história aí da questão da caracterização. Qual é a melhor, como é que surgiu, caracterização, de personagens, etc. Ele não conta a história, então não é narrativo. E ele nem só chega aqui e só te mostra qual é a melhor caracterização. Ele não te diz qual é. Ele tem um juízo de valor sobre a questão da caracterização. Ele tem só um ponto de vista sobre isso, que diz que acha que é importante. Tem gente que vai achar que não é tão importante. Então, essa variação de achar é aspecto que diz respeito à opinião de cada um. Tá? É o ponto de vista, a visão de cada um, o entendimento de cada um. Então, por isso, é um fragmento predominantemente dissertativo. 62. 62 ele diz: quando o protagonista a gente lembra, a gente estudou isso aí, o principal, o personagem principal da história, certo? Ele está falando aqui de personagem principal, mais importante, certo? O que ele está falando aí? Quando o protagonista, personagem principal, é um ser inanimado, inanimado é sem vida, mas que ganha vida, como no apólogo, ou um animal, como numa fábula, aí pode ser bichinhos, sei lá o que, outras coisas, uma planta, pode ser uma pedra, sei lá o que, num apólogo, uma pedra que vira personagem, eu sei lá o que. Ou um animal numa fábula, as fábulas são aqueles contos infantis que tem bichinhos como personagens. Temos uma antropomorfização. Só para você se localizar, antropomorfização significa o seguinte: antropo tem a ver com a palavra homem, ser humano. Tá? Não é homem no sentido sexo masculino, não, tá? Gênero masculino, não.
Morfização tem a ver com forma. Né? Ele está dizendo, então, que quando a gente tem como protagonista tanto bichinhos, plantinhas, como animaizinhos, a história transforma os bichinhos, as plantinhas, ou sei lá o quê, né? Em dão uma espécie de formatação humana, de comportamento humano, tá? É isso que ele está dizendo. Quando ele só te mostra isso, ele mostra e só mostra o que acontece em apólogos e fábulas, o que acontece com esses personagens, esses tipos de personagens, ele não está discutindo isso. Se não está discutindo, o texto não é dissertativo. Né? Ele também não está te contando a história, né, do que é o tipo textual chamado apólogo, ou a fábula, ou a história de como surgiu o protagonista. Né? Ele não fala nada disso, então também não é narrativo. Então adivinha o que sobrou? Até porque ele só mostrou essa parada. O que sobrou é o modo descritivo, tá? É isso que rolou aí. Tranquilo? Esse é o modo textual predominante. Então, 62 foi. 63. 63 é uma frase curta que diz: o ato de escrever é prazer, diversão. Quando ele chega aqui, né, coloca lá como tema o ato de escrever, né? Chega, pega aqui o tema e diz que é prazer e diversão, ele mostra a tese dele, né? Ele mostra a opinião dele. Isso aqui é a opinião do autor, certo? Sobre o tema. Isso aí é comportamento de que modo textual? Isso aí é comportamento de texto dissertativo. Você fala assim, mas ele não está explicando nada ainda. Não tá, pô, o fragmento é só uma frase. Mas isso aí é o anúncio de um possível texto dissertativo, que ele teria que explicar por que é prazer, por que é diversão. Tá claro isso? Tá? Certo? Né? De modo geral, a gente até poderia pensar em descrição, já que ele só define a parada. Mas é uma descrição opinativa, né? Que enseja uma discussão, né? Que anuncia uma discussão, deixa no ar aberto para uma discussão. Tá claro isso? Tá? Certinho? Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá para 64. 64 diz: os desenhos e pinturas nas cavernas e parte dos esqueletos, que também são encontrados em cavernas e outros lugares mais, são também uma atração espetacular. Bom, ele pega aí desenhos e pinturas, né, e também esqueletos, né, localizados nas cavernas, diz que são também uma atração espetacular. O que esse texto está mostrando? Tem até um caráter opinativozinho aqui, mas ele dá opinião só sobre o fato de ser uma atração, né? Não é? Enfim, sobre o todo. Em parte até recai sobre o todo, mas não tanto. Mas o que ele diz é que, até principalmente a palavra atração, o que você tem é só a amostragem. Aqui você tem só um mostrar do que é considerado atração. Uma boa atração. O que pode atrair as pessoas para visitação. Deve estar falando de algum museu, alguma coisa do tipo. Devia estar falando de museu, sei lá o que. Exposição. Alguma parada do tipo. Então, se ele só mostrou, cara, mostrar é competência de que modo textual? Do modo descritivo. Tá claro isso? Tá? Isso aí é competência do modo descritivo, por isso o modo textual predominante aí é o descritivo.
Por que não era história? Ele não conta a história dos desenhos e pinturas nas cavernas, nem dos esqueletos, né? Ele também não fica aí anunciando, dando opinião no sentido de que tem que explicar essa opinião, né? Ele só tem uma avaliação sobre o que foi descrito e acabou. Né? Seria um descritivo chamado de subjetivo, né? A gente viu lá a descrição objetiva e subjetiva, tá? Certo? O aspecto opinativo aí só se limita a isso, não necessariamente. Se tivesse mais coisas, fosse explicar essa subjetividade aí na opinião que foi dita aí em cima do espetacular, da palavra espetacular, aí talvez virasse dissertativo, né? Mas até aí não, tá? Então 64 é essa parada aí. Vamos lá para 65. 65 diz: dominando a palavra, o homem tentou perpetuar seus mitos, isso é, suas histórias fundamentais. Os mitos normalmente têm a ver com histórias de origem dos povos, né? Mito aqui tem esse sentido, não é história mentirosa apenas. Né? Os antigos acreditavam que seus mitos são as histórias que dão origem, ou tentam explicar, mostrar a origem daquela etnia, daquele povo, daquele lugar e tudo mais, tá? E, é claro, tem sempre um monte de alegorias nesses mitos, né? Visões que hoje são consideradas fantasiosas, não tão reais assim. E aí ele fala, sua visão mágica do mundo, as conquistas, a história e tudo mais. Né? Então, isso aconteceu a partir de quando? De quando o homem começou a dominar a palavra, né? Começou a textualizar, verbalizar de modo mais completo, mais íntegro, porque no começo foram surgindo sonzinhos, um dia esses sons viraram palavras, aí um dia foram as frases, né, as primeiras frases começando a ser formadas, tudo foi gradualmente. Hoje em dia a gente já nasce, né, falando tudo direto, apesar do que bebê a gente vê direitinho isso acontecer, né, ele começa fazendo sonzinho, não é assim, o bebê? Ele faz papá, papé, papé, ele vai fazendo um monte de sonzinho. Daqui a pouco ele fala mamã, 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 mamã. Aí daqui a pouco sai mamãe, mamãe. Aí daqui a pouco papá, papá, papai. Né? E por aí vai, vovô, vovó. Aí daqui a pouco ele fala comida, comida. Né? Aí daqui a pouco quero comida. Aí começa a fazer frases. Né? No começo provavelmente foi algo muito parecido. Né? Que levou muito mais tempo. Um bebê ele vai ouvindo os adultos perto dele e vai aprendendo mais rápido. Né? Mas sem ter o adulto perto falando frase completa, como é que você aprende isso rápido? Você não aprende. Então, no começo, né, lá na época dos Homens das Cavernas, né, nos Neandertais, né, um pouco depois, aí as coisas foram acontecendo, mas muito devagarzinho, tá? Muito lentamente, levando séculos aí para começar essa história, tá? Então, uma coisa é você aprender uma frase quando existem frases prontas, né, de modelo. Outra coisa é quando não existe nenhuma, tá? Nenhuma. Mas enfim, independente de a gente se localizar e com relação a imaginar como é que foi o homem começando a falar, vamos lá olhar para o modo textual predominante. Aqui, o que rolou? Narração, descrição, dissertação, o que foi? Ele fala aqui, a partir do momento, ele, dominando a palavra aqui, ele, na verdade está falando de um aspecto temporal, né? Determinado momento. O que aconteceu com o homem? O homem tentou perpetuar. Perpetuar é levar adiante, né? Levar adiante para outras gerações. Certo? Levar, adiantar não. Levar adiante. Certo? Tranquilo? Então, esse entendimento aí. Mas, enfim, voltando ao modo textual. O que ele faz aí? Ele te simplesmente mostra como é que foi o percurso do ser humano depois que começou a falar. Né? Ele mostra o percurso humano, a história do homem, após o uso da linguagem, o domínio da linguagem. Certo? É isso que ele está dizendo aí. Estou botando linguagem porque pouco importa se era uma língua, se era um dialeto,
né? O que era lá, se era um monte de som, certo? Então, se ele só mostra, cara, isso aí é comportamento de que texto? Né? Isso aí é descritivo. Por que não é dissertativo? Você poderia perguntar. Porque ele não vai ficar aqui dando a opinião dele, né? Ele não ficou dando a opinião dele e tentando, né, convencer, explicar qual era a opinião dele sobre, né, o que aconteceu lá com o homem a partir do uso e domínio da palavra, né, domínio da linguagem. Ele também não conta a história aí de quando o homem dominou a palavra, como é que foi isso. Ele não te conta essa história. Então, por isso não era também narrativo, tá? E aí, então, só sobrava responder que o modo textual predominante era o modo descritivo. 66. Posso? Então lá, frase 66 diz: era um homem baixo, de ombros estreitos e caídos, né? Ele era baixinho, nanico, ombros estreitos, o maluco era fininho, né? Ombros finos, o maluco era fininho e caídos, né? Arqueado para baixo. Beleza. O que esse texto apresentou para a gente em termos de predominância de modo textual? Ele fala, coloca aqui um homem e vai dando as características. Ele fala da altura, né? Da largura. Altura, ele mostra a altura, largura, né? E aparência dos ombros. Formato. Desenho, tanto faz. Tá? Então, se ele só mostrou, aqui o aspecto físico, né, desse homem, fisicamente, ele mostrou aqui fisicamente como é que era esse homem, né? Se ele só mostrou, isso aqui é um comportamento de que modo textual? Isso. Isso aqui é comportamento de texto descritivo. Ele contou a história do homem? Não. Então não era narrativo. Ele deu opinião sobre esse homem? Sobre o fato de ele ser baixo? Sobre o fato de ter ombro estreito? Né? E ter ombro caído? Também não. Então, se não deu opinião sobre nada disso, nem sobre o homem, nem sobre a altura dele, nem sobre a largura, nem sobre o formato dos ombros, né? Então isso aí também não era dissertativo. Então sobrava de novo apenas o modo descritivo. Tá? Tranquilo? Então partiu 67. 67 diz: no texto oral ou escrito, ouvir e ler histórias é uma atividade antropológico-social que distingue culturalmente o homem. Né? Vamos lá, dando uma traduzida aqui, que de repente muitas palavras e raciocínios você não entendeu. Ele está falando de texto oral ou escrito. No texto oral é o texto falado, né? É o abrir a boca e começar a tagarelar. Isso a gente já sabe, né? Ele diz que ouvir e ler histórias, né? Por que ele fala do ouvir? Porque ele está se referindo ao texto oral. Ler, ele está se referindo ao texto escrito, né? E ler histórias, está falando de textos narrativos, de contos, né? É uma atividade, esse comportamento de a gente ouvir história um do outro, ficar o dia inteiro ouvindo nego fofocar na nossa orelha, né? Ou parar e ver uma novela, ver um filme, isso é uma atividade antropológica. O que significa a palavra antropológico? Antropor, né? Essa partezinha aqui, a gente já falou em exercícios anteriores, mas vamos lembrar. Isso diz respeito a homem, no sentido de comportamento humano, tá? Não no sentido de diferenciação de gênero, se é de sexo, sei lá o quê, tá? Lógico tem a ver com estudo, né? Lógico tem a ver com estudar, tem a ver com saber, tem a ver com ciência, né? Tem a ver com estudo, tá? Bom, enfim. Então é uma atividade que pertence ao saber, à ciência, ao
comportamento humano, né? E esse comportamento, é claro, é um comportamento social e é o que distingue. O que distingue é o que diferencia. Diferencia de quem? Dos outros seres que existem no planeta. Os animais não param para escutar outros animais, né? Ah, me conta uma história aí, né? Vira um cão pro outro e, me conta uma história aí. Aí ele começa. Ele não vai fazer isso, né? Ou para um gato para outro gato, né? Um leão para um outro leão, um elefante para outro elefante, um hipopótamo para hipopótamo, um papagaio para outro papagaio, né? Até porque o papagaio só repete, então ia ficar falando a mesma palavra o tempo todo. Então ia ser uma chatice, né? História de papagaio é fantástica, né? Aliás, tem gente que vive, né, como se fosse um papagaio, repete sempre a mesma história, né, a mesma palavra. Mas enfim, isso é o que diferencia culturalmente o homem. O homem é homem por causa desse fator, dentre outros, né? Dentre outros. É isso que ele está te dizendo. Ele, aqui, nesse fragmento, no 67, ele dá opinião dele sobre isso aí? Dá a opinião dele? Não, eles falam aqui no texto oral escrito, ouvir e ler histórias é a atividade que diferencia o homem. Não, ele não dá a opinião dele sobre isso não, tá? Então, não é dissertativo, tá? Não é. Apesar do que aqui no Distingue Culturalmente, a gente poderia até ver que isso aqui é uma opinião do autor, tá? Mas muito de longe, tá? Na verdade, a gente mostra isso como uma característica humana diferenciadora de outros seres no planeta. É isso que ele está te mostrando. E de fato é isso, né? Até agora porque não encontramos nem animal, nem planta, nem pedra, né? Nem oceano conversando com o outro, né? Um contando história para o outro, tá? Enfim, nem continentes conversando entre si, né? Certo? Nem nuvem conversando com nuvem, nem estrela conversando com estrela, nem nada disso. Né, contando uma historinha lá, uma fofoca que aconteceu com a outra estrela, né? Não acontece isso, certo? Então, dissertativo não era. Tá claro? Tá? Contou a história aqui sobre o nascimento das histórias, da atividade antropológica, social, da cultura humana. Não conta nenhuma história, então também não era narrativo. Então, de novo, o que sobrou? O modo textual predominante aqui é o modo descritivo. Tá claro isso? Tá? Então, 67 só podia ser descritivo. Ele só mostra essa parada aí. Tá? Vamos botar aqui anotado para você não esquecer. Ele só mostra que o ouvir histórias, ouvir e contar, né? Vou botar só ouvir aqui, mas você já entendeu. Ouvir histórias é traço humano. Né? Simplificando aqui, resumindo, grosseiramente, é isso que ele está te dizendo. É uma característica, quando eu boto traço, aqui é uma característica humana. Tá? Bom, partiu 68? 68 então diz o seguinte: o espinho da rosa feriu o Zé, e o sorvete gelou seu coração. O sorvete gelou o coração de quem? Esse seu aqui é de quem? Do Zé. O espinho feriu quem? O espinho feriu o Zé. Coitado do Zé, né? Morreu espetado e congelado, né? Quase que isso. E assim, todos foram felizes para sempre. Quer dizer, infelizes. Errei. Meu Deus. Meu Deus. Então, o que ele faz aqui? Ele te mostra o que aconteceu com o Zé. Primeiro, ele é ferido pelo espinho da rosa. Depois, ele é congelado por um sorvete maldito, né? Um sorvete congelante. Aliás, sorvete serve para isso, né? Serve para congelar mesmo. E aí ele vai e congela o coração do Zé. Sorvete maligno, né? Bom, enfim, o que ele faz aqui é contar de maneira muito rápida, muito breve, 2 fatos acontecidos com o Zé. Contou fatos, cara, fechou a conta, é texto narrativo. Né? Essa é a história de José. Né?
A história do Zé. Morreu sangrando e congelado pelo sorvete. Né? Certo? Tranquilo? Vai que congelou o sangue antes. Aí sobrevivia, né? Vai que acontece. Bom, 68 era isso. Foi? 68 era só isso. 69, podemos? Vamos lá, frase 69. Frase 69 diz o seguinte: com a evolução da história, a interpretação dos acontecimentos, ele vai falar aqui da interpretação dos acontecimentos, né? E no transcorrer da história do ser humano. Então a interpretação dos acontecimentos foi se distanciando das alegorias da imaginação. Essas alegorias da imaginação têm a ver com aquela frase lá que ele falava dos mitos. Né? Os mitos eram contos alegóricos. Contos originários, né, da origem, alegóricos. Né, que hoje a gente chama de fantasiosos. Não necessariamente seriam, né? Mas enfim, é a visão que você tem hoje. E aí, o que é que rolou nesse trecho aí? Ele só te mostra como é que passou a ser o entendimento dos mitos, né? Com o transcorrer da história, essa interpretação dos acontecimentos, né, deixou de ser uma leitura mítica. Ele só te diz isso. Ele está te dando opinião, ele está falando que isso é bom, ruim, absurdo, não absurdo, etc. Não, então não é o modo dissertativo que está na sua frente. Ele conta a história disso, a história de como a interpretação dos acontecimentos foi se modificando ao longo do tempo, até chegarmos ao momento de distanciamento das alegorias, da imaginação, até o momento em que a gente não mais olhou para as histórias como histórias míticas, né, e fez textos míticos ainda. Não, então ele não contou história, também não era narrativo. Então só sobrou o quê? O modo textual predominante aqui, ele é descritivo. Tá? Tranquilo? Então por isso o modo é esse aí. O modo textual que a gente tem que responder é esse aí. Certo? 69 foi? 69 foi, então vamos lá para 70. 70 diz: uma gordura mal distribuída acumulava-se notadamente nos quadris, né? A pessoa está gordinha, tem lá gordurinha no quadril, certo? Só que ele fala de uma gordura mal distribuída, né? O que seria bem distribuída? Espalhar em tudo, no calcanhar, joelho, orelha, cotovelo, ombro, né? Bom, enfim. Notadamente nos quadris, na região do ventre, uma é próxima da outra, né? E nas bochechas. Ah, é o Kiko, tá falando do Kiko do Chaves, né? Bom, enfim, o do Fofão, né? Aquele boneco Fofão, né? Que era um porquinho aquilo, bochechudo, né? Acho que é. Mas enfim, então aí ele está dizendo que uma gordura mal distribuída, ele mostra apenas onde essa gordura se acumulava, né? Ele mostra onde? Ele mostra onde a gordura se acumulava, onde a gordura ficava, ou onde a gordura foi parar, né? Lá no corpo da pessoa, que eu sei lá quem é aqui, né? Ninguém sabemos, tá? Ninguém sabemos, melhor, não sabemos. Enfim, esse texto aí apresenta que modo textual? Ele contou a história da gordura? Ele contou a história dos quadris, do ventre, das bochechas, né? Do corpo lá da pessoa? Não, não contou. Então não era narrativo. Ele deu uma opinião aqui, ele até fala que a gordura é mal distribuída, porque, é claro, ele tinha uma opinião aqui sobre o posicionamento das gorduras. Mas não é um posicionamento de opinar sobre se a gordura mal distribuída, de fato, era melhor que ficasse assim ou não era. Essa parada toda, tá? Então, também não era dissertativo. Então, adivinha o que sobrou? Se ele só mostrou a parada, de onde a gordura foi parar, esse texto é um texto apenas descritivo. Tá maneiro? Foi? Enxergou tudo? Na paz? Então, fechamos mais essa bateria, mais uma bateria, né? E partiu. Fui.